Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar, então, na nossa quinta basiquinha, sobre a área 10 do mapa, tá? Então vamos sempre retomar que casas, signos e planetas são coisas distintas, tá? Por mais que a gente aprenda uma simplificação da astrologia, né, do astrologuês, que coloca casa e signo como se fossem a mesma coisa, tá? Não são. Lembra que o planeta, ele representa o quê? Ou seja, a ação. O signo é como essa ação se manifesta, tá? Então, por exemplo, se você tem Marte representa, sei lá, vamos dizer que você é um empreendedor, né? Seu instinto empreendedor. Se ele tiver em Áries, ele tem uma modulação. Se ele tiver em Câncer, vai ser outra. Se tiver em Gêmeos, vai ser outra, tá? Então, o planeta é ação, o signo é o como e a área da vida que representa a casa. Então, você pode ter essa ação muito mais conectada para uma área de carreira, que é o que a gente vai falar hoje, mas também, de repente, toda essa ação, né, ligada à questão familiar. E aí não quer dizer que você não seja empreendedor, mas de repente você empreende dentro da linha familiar. Quantas pessoas, né, não seguem, né, digamos, a carreira conectada com a família, né, tem um negócio, aí toca o negócio da família, tá? Tudo depende do conceito, do contexto pessoal também, tá? Hoje nós vamos falar, então, da casa 10, tá? A casa 10, ela é a casa da carreira, a gente aprende assim, e tá certo. Só que lembra sempre que nem todo mundo tem carreira, tá? Então ela representa outras coisas também. Lembra que a casa 4 é aonde tá exemplificado as nossas raízes, né? É a nossa base, é a nossa ancestralidade, é de onde a gente vem? E ali o sol não tem visibilidade, certo? Então a casa 4 é de onde a gente veio, e a casa 10 é para onde a gente vai. Então, dentro dessa jornada, né, do nosso mapa natal, da nossa promessa natal, é legal avaliar, poxa, de onde eu vim e para onde eu vou? Então, ela tem conceitos muito mais amplos do que carreira, tá bom? Lembra que ali, na casa 10, né, representa o quê? O meio-dia. Lembra que existe uma lógica, tá? No astrologuês, no movimento primário dos planetas. Se você não sabe o que é movimento primário e movimento secundário, tem aqui já na playlist, isso é muito importante para entender a lógica das coisas, tá? Sempre pensa na luz visível. Então, no horizonte, né, leste do mapa, a gente tem o nascimento do Sol, que são as 6 horas da tarde, que é ali que fica o ascendente, certo? Então, início da casa 1. Agora, este Sol, ele vai o quê? Ele vai ascender, ele vai andar no seu passinho, aumentando a sua visibilidade até chegar no seu ponto ápice, que é o quê? O meio-dia, a casa 10, certo? Então ali a gente tem toda a visibilidade. Lembra que o Sol é que traz a visibilidade de tudo. Por que agora, durante o dia, eu não estou enxergando as estrelas aqui? É por causa da luz solar, certo? Então, a gente tem nesse ponto ápice da casa 10 toda a visibilidade. Então, a carreira, porque é o ponto ápice dentro dessa questão mais social e pública, tá? Os objetivos a longo prazo. Mas, lembrando sempre que a pessoa pode não ter uma carreira e ela ter esse foco relacionado a outras áreas da vida também. Vai que ela tem câncer na casa 10 e tem uma correlação lunar forte com, sei lá, a casa 5. O grande objetivo dentro do desenvolvimento, né, do foco, algo que é muito importante da pessoa, está muito mais conectado com assuntos ligados a filhos, família, tá? Então, tudo depende do contexto do mapa e do contexto da vida. Então, dentro do astrologuês, a casa 10 ali é a visibilidade máxima do Sol, tá? Então, carreira, o status social. Qual é o seu papel na sociedade, né? Aonde que você tende a aparecer, né? Aquela velha história do meme de internet, coloca a cara no sol, olha para sua casa 10, tá? Tá muito conectado aos objetivos de longo prazo, né? Então, o que você tem na sua vida que você tem, assim, aquele visão além do alcance, né? Que você quer chegar lá, tá? Então, essa questão muito de onde, né, eu vou. Então, seus objetivos a longo prazo não são coisas imediatas, são coisas que têm um amadurecimento do tempo, né, do comprometimento também, tá bom? E a gente tem, claro, aqui uma questão de exposição pública, tá? A gente vai ver também a questão da exposição pública ligado na próxima aula com a casa 11 também. Existe uma certa diferençazinha. Quem me segue lá no Instagram, que é o @nemiastro, já tem um vídeo lá que explica um pouquinho essa nuance, tá? Mas lembra sempre que nas casas a gente tem uma conexão. A casa 10, né, ela tá conectada com a 11 e a 11 conectada com a 10, porque a casa 11 é a segunda casa da casa 10, né? A casa 10 é a 12ª casa da casa 11, tá? Mas a gente aqui vai no básico, por mais que eu tente, eu sempre gosto de trazer um pouquinho mais nessa questão do pensamento, né? Fundamento. Mas tá, vamos sempre lembrar que a gente pode derivar também, né, a casa 10, tá? E a derivação da casa 10, se você também não sabe o que é técnica derivada, também tem um vídeo aqui para você que está aprendendo astrologuês muito além de signo, né? Que você pode abrir,
Imagina que o nosso mapa é uma cebola, tá? A gente vai abrindo as casquinhas, tirando as lâminas, né? E você vai, digamos, abordando outros temas também, tá? Então, a gente tem assuntos, deixa eu colocar aqui numa tela cheia que fica mais fácil para enxergar, assuntos, né, de uma 10 derivada. Então, a 10, ela representa o quê? Se ela é a segunda casa da casa 9, ela representa ganhos e benefícios dos seus estudos e das suas especializações, né? Qual é realmente o ganho útil que você vai ter do seu mestrado, do seu doutorado, do seu pós-doc, tá? A gente tem a família e as raízes do cônjuge, principalmente do primeiro casamento. Por quê? Porque das 7 que representa o cônjuge, né? A gente tem, ó, 7, 8, 9, 10, certo? Vai cair nessa casa 10 que a gente está analisando, que é o nosso foco, nosso objetivo de leitura. Isso é muito importante em análises, tá? Qual é o seu objetivo de leitura no momento que você abre o mapa. Então, se a casa 7 representa o outro, né, o cônjuge, ó, 1, 2, 3, 4, a casa 10 é a quarta casa da casa 7, tá? Então, tem essa conexão de famílias, raízes, ancestralidade do seu cônjuge. Doença dos filhos. Por quê? Porque a casa 5 representa filhos, certo? E a casa 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sexta casa da casa 5. Ai, Neme, mas não é doenças, é saúde. Potato, potato. Você pode dourar a pílula o quanto você quiser, você pode trazer nomezinhos bonitinhos, mas eu aconselho a dar nome aos bois, porque na vida nem tudo é flores, tá certo? A gente tem que aprender a encarar as coisas de maneira madura, tá? Ficar jogando glitter rosa só atrapalha. Na vida e na astrologia. Bom, crise dos irmãos. Nossa, por quê? Se os irmãos são casa 3, vamos pensar juntos? Casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10. Então, a casa 10 é a oitava casa a partir da linha de pensamento da casa 3. Então, se a casa 3 representa os irmãos, a casa 8 representa a crise dos irmãos, os assuntos tabus dos irmãos, tá? As finanças dos irmãos que envolvem outras pessoas na vida deles, tá? Então, se o seu irmão, sei lá, tem um sócio, o dinheiro da sociedade deles é a 10ª casa, tá? Essa questão de derivação ajuda muito quando a gente quer buscar respostas muito específicas, tá? Na astrologia, assim como na vida, é importante a gente saber a pergunta, porque se a gente não sabe o que a gente quer saber, né, se a gente não pergunta de uma maneira objetiva, prática, se ficar muito abstrato, desculpa, o que é muito normal, você nunca vai achar uma resposta contundente. Você vai, inclusive, pegar respostas que são palatáveis, mas às vezes que não se apresentam na sua realidade, tá? Então a gente tem essa correlação aqui. Bom, a gente também tem aliados e inimigos declarados da sua família de origem. Quem assiste aí Game of Thrones, né? Aquelas coisas dos inimigos do reino, da família, da ancestralidade, da linha de sangue do não sei o quê. Né? Então, assim, a casa 10, ela representa a 7ª casa a partir da casa 4, que representa a nossa família de origem, a nossa ancestralidade. A casa 10, lembra que ela pode ser os aliados, mas ela pode ser os inimigos declarados, tá? É uma posição de 180 graus. Então, assim, eu te encaro, peraí, cadê a câmera? Eu te encaro, você me encara, tá? Então, ou a gente se alia, ou a gente dá um fight. Eu lembro quando eu estava na adolescência que tinha um amigo meu que falava, quando você está numa balada e alguém está te encarando muito, ou quer te beijar ou quer te bater. É mais ou menos isso, tá? Bom, depois a gente também tem outros assuntos, tá? Processo criativo que envolve a sua rotina. Então, você tem uma rotina de casa 6, tá? O seu trabalho rotineiro, tá? Então, aqui é um ponto de servidão, tá? E a gente tem a casa 5, né? A casa 10, ela representa a casa 5 da casa 6. Então, ela pode ter o processo de criatividade, até talentos que você desenvolve a partir do seu processo rotineiro. Às vezes você faz algo que é maçante por muito tempo, mas você desenvolve tão bem aquilo que aquilo vira um talento, né, adquirido ali, tá? Bom, a gente também tem ganhos e benefícios do isolamento social. Nossa, agora eu não entendi nada. A pessoa que se isola socialmente, ou que às vezes, né, tem digamos, um movimento mais iglu, né, mais nos seus botões ali. A gente tem a casa 10 como uma posição, né, de 10ª casa, aqui, ó, vamos pensar na casa 12 primeiro, tá? Então, se a casa 12 seria o ponto da derivação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a casa 10, ela se torna o quê? A 11ª casa da casa 12. Então, elas são, né, os ganhos e benefícios que você pode colher do seu isolamento social. Se você, às vezes, passa por um momento, às vezes, mais introspectivo, né? Às vezes, aqui também trabalhando seus traumas, tá? A casa 12, ela é uma casa desafiadora, né? Depois, quando a gente entrar nela, a gente vai abrir muito os potenciais de casa 12, tá?
Bom, então aqui eu trouxe só algumas ideias, claro que a gente pode derivar de várias maneiras, a gente pode derivar até as posições planetárias também, né? Se você tem, sei lá, um Sol na 10, uma Lua na 10, tá? Você pode fazer essa derivação também por aí. É um pouquinho, né, mais avançado, mas também dá para ir testando, tá? Então agora você vai pegar aí a sua posição de casa 10, né? O que você tem lá? Você tem que nem eu, um Saturnão, Virgem, né? Você tem um Sol, você tem, sei lá, uma Vênus em Libra domiciliada, né? Você tem uma Lua ali, a Lua está aplicando para algum ponto da sua casa 10, isso pode indicar uma mudança ou um reajuste na sua carreira, tá bom? Vai aprendendo de maneira prática, pega a questão teórica, mas não fica só na teoria e não fica só em conceitos muito abstratos. Tenta trazer coisas, assim, esse olhar mais tangível para a vida, tá? Aliás, quem entrou, né, quem vai entrar no Nota Astral, a gente vai aprender a fazer isso tudo no acompanhamento em 2023, tá bom? Vai ser bem legal, porque a gente começa a ver essas questões mais práticas mesmo, acompanhando o movimento do nosso mapa, né, da nossa promessa natal. Tá certo? Bom, beijão para todo mundo, até a próxima quinta.